Bem-vindo ao canal Escatológico. Quando David Rockefeller morreu, com 101 anos de idade, os meios de comunicação de massa, ou a grande mídia, que pertence aos Illuminati, anunciaram da seguinte maneira: morreu David Rockefeller, grande filantropo. Muitos zombam quando falamos a respeito da conspiração que está por detrás dos principais acontecimentos que ocorrem no mundo. E aqueles que acreditam, na verdade não é uma questão de crença, mas aqueles que sabem que existe essa conspiração são taxados de loucos, de perturbados, são taxados de pessoas alienadas que não têm o que fazer. Mas, na verdade, a história é bem outra. Eu tenho em mão aqui esse livro, Política, Ideologia e Conspirações. A sujeira por trás das ideias que dominam o mundo. Então ele começa esse livro falando a respeito de como eles conseguem confundir as pessoas, a respeito dos fatos sobre a realidade de uma verdadeira conspiração. Então ele começa a falar o seguinte: fosse quando éramos crianças, ou enquanto brincávamos com nossos filhos, quase todos já tivemos a experiência de tentar descobrir a imagem oculta dentro de outra imagem em uma revista infantil. Geralmente vê-se um cenário com árvores, arbustos, flores e outros elementos da natureza. E a legenda diz mais ou menos o seguinte: oculto em algum lugar desta imagem está um burro puxando uma carroça com um menino dentro. Você consegue encontrá-lo? Por mais que tentássemos, era quase impossível achar a imagem se olhar na última página da revista, que revelava a resposta e a esperteza do artista em escondê-la. Quando analisamos o cenário, percebemos que a imagem completa foi desenhada de modo a ocultar dentro de si a imagem verdadeira, a qual, uma vez enxergada, é a única coisa que se consegue ver. E ele continua: acreditamos que os desenhistas da grande mídia, essa mídia que está aí, nos exibem cenários engenhosos que ocultam deliberadamente a imagem verdadeira. Mostraremos neste livro como encontrar a imagem verdadeira nos cenários que todos os dias os jornais, o rádio e a televisão apresentam para nós. Quando conseguir ver através da camuflagem, você verá o burro, a carroça e o menino que estavam lá o tempo todo. Então esse livro é da década de 70. Ele foi escrito na década de 70 e só agora foi traduzido para o português. E ele vai falando, Ele fala a respeito das conspirações, fala que isso é uma coisa que ocorre e que a maioria dos acontecimentos são planejados, como guerras e coisas que eu já falo no meu livro. Eu tive acesso a essa obra aqui agora. E também falo nos reis que virão a respeito das crises econômicas, também são fabricadas, principalmente pelo Clube Bilderberg, e que algumas pessoas acham que isso é
algo que acontece. Acontece por acontecer, né? Então, ele continua aqui, vejam só. Quem quer que acredite que grandes acontecimentos mundiais são resultado de planejamento é ridicularizado por crer na teoria da conspiração da história. Pois é claro que ninguém, em plena modernidade, acredita de verdade na teoria da conspiração da história, exceto aqueles que se dedicaram ao estudo do tema. Se você estudar, você pesquisar a fundo, você vai compreender que a nossa civilização está sendo dominada, né? Esses homens que estão aí governando, eles não governam para você. Aqueles que governam o país, o Brasil, os Estados Unidos, né? Até prova em contrário, eles governam para grupos de interesses de determinados grupos. E isso aqui ocorre no Brasil, né? Então, eles não governam para você, cidadão, pagador de impostos. Eles governam para interesses escusos e vinculados à ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que ela mama nos seus impostos, né? Porque cada país vinculado à ONU tem que pagar uma taxa, né? Uma graninha muito boa para continuar filiado a essa instituição satânica. Bom, na verdade, ele continua, existem apenas duas teorias da história. Ou as coisas acontecem por acidente, sem que ninguém as tenha planejado, nem causado, ou acontecem porque foram planejadas e causadas por alguém. Na realidade, a teoria acidental da história, pregada nos dessacralizados salões das universidades da Ivy League, que deve ser ridicularizada. Ele explica que Ivy League é um grupo formado por 8 das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Universidade da Pensilvânia e Yale. Então, a teoria acidental da história é que deve ser ridicularizada. Se você acha que não existe uma conspiração, então você é o ridículo, cabra. Você é o ridículo. Se você crê, né, piamente que as coisas ocorrem sem uma razão, sem um planejamento, que chegamos hoje nesse ponto da história, porque não houve, né, que foi por acaso, não, chegamos aqui por acaso, entendeu? O Brasil é o que é hoje por acaso, né? Os outros países aí, né, eles estão naquele determinado momento histórico por acaso. Então você é um idiota, né? A pessoa que acredita e que sabe da conspiração, que é uma pessoa esclarecida, meu caro. Então, veja só. Caso contrário, como se explica que todo novo governo cometa os mesmos erros dos governos anteriores? Eu sempre falo isso, meu amigo. Tudo bem, vamos votar naquele cara ali, vamos votar nesse aqui. Mas pelo que eu tenho visto e estudado, tudo vai ficar do mesmo jeito, né? Porque geralmente os governantes que desejam ter uma independência do sistema, o cara ele vai ser perseguido, vai ser fuzilado, não é? Como acontece muito por aí, né? Pesquisa aí que você vai ver. Porque esses governos repetem os erros que produziram no passado inflação, depressão e, como é aqui na história americana, né, produziram guerra.
Porque o Departamento de Estado, lá dos Estados Unidos, tropeça a cada passo numa nova burrada que beneficia os comunistas. Se acreditar que tudo isso é acidente, o resultado de fluxos históricos misteriosos e inexplicáveis, você será considerado um intelectual que entende que vivemos em um mundo complexo. Se acreditar que por volta de 32.496 coincidências consecutivas ao longo dos últimos 40 anos força um pouquinho a lei das probabilidades, você é pirado. Por que é que virtualmente todos os acadêmicos respeitáveis e colunistas de renome da grande mídia rejeitam a teoria de causa e efeito da história, isto é, a teoria da conspiração da história? Né? Porque você pode assistir aí, né, os jornaizinhos aí que você assiste todo dia, né, para você ficar bem informado, né? Aí você vai ver, nenhum deles toca nesse assunto, de que a história está sendo manipulada. Tudo para eles, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Análise do fato, mas aquilo tudo já é uma coisa pré-determinada, mas eles não vão revelar isso a você. Não é interesse deles. Então, ele explica aqui. Em primeiro lugar, a maioria dos acadêmicos rejeita a teoria da conspiração da história porque segue o rebanho do mundo acadêmico, como muitas pessoas seguem a moda. Nadar contra a corrente implica ostracismo social e profissional. O mesmo acontece na grande mídia. Então vejam só, quando eles tratam um salafrário, né, um bandido, como um cara que é um filantropo, o que eles desejam? Confundir você. Porque ele mesmo afirma aqui no livro dele, vejam só. Isso aqui é um autor, é Gary Allen e Larry Abraham. Então eles afirmam o seguinte: um fato que torna tão difícil para quem está preocupado com o bem-estar da sociedade avaliar objetivamente as provas da conspiração é que os conspiradores provêm dos estratos sociais mais elevados. São imensamente ricos, enormemente eruditos e extremamente cultos. Muitos deles são vistos como filantropos, reputação construída ao longo de toda uma vida. Ninguém gosta de fazer o papel de acusar pessoas proeminentes de conspirar para escravizar seus concidadãos, mas não se pode fugir dos fatos. Dois grupos em particular, que são vulneráveis ao papo de não pôr em risco sua respeitabilidade social, daqueles que não querem que a conspiração seja revelada, são o dos empresários e o dos profissionais liberais. Os adeptos sabem que se esses grupos não marcarem posição em prol da salvação do sistema de iniciativa privada, o socialismo, por meio do qual eles pretendem controlar o mundo, será inevitável. Acreditam ainda que quase todos os empresários e profissionais liberais são demasiado superficiais e decadentes, demasiado preocupados com status, demasiado atolados nos próprios problemas profissionais, para se importar com o que está acontecendo na política. Assim, essas pessoas são informadas de que tomar posição seria ruim para os negócios e poria em risco seus contratos com o governo. Compra-se o silêncio deles com o dinheiro que eles mesmos pagam em impostos. Esperamos que os conspiradores tenham subestimado a coragem e o patriotismo que restaram a que ele fala no povo americano. Será que resta algum aqui no povo brasileiro? Sentimos que existe um número suficiente de vocês que não foi hipnotizado pela televisão, que põe Deus, pátria e família acima do status social, que está disposto a se juntar para revelar e destruir a conspiração dos adeptos.
O filósofo Diógenes percorreu todos os cantos da Grécia Antiga em busca de um homem honesto. Nós estamos percorrendo todos os cantos da Terra em busca das centenas de milhares de homens e mulheres intelectualmente honestos, que estejam dispostos a investigar os fatos e a chegar a conclusões lógicas, sem importar o quanto essas conclusões possam ser desagradáveis. E lembremos o que o nosso Senhor disse: a verdade vos libertará. Fica a dica.